folha amarela para mim, por favor? Folha amarela está em cima da mesa, por favor. Irmãos, se não quer que suas Bíblias sagradas, abra o livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 7, em nome de Jesus Cristo. Livro do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, verso de número 7, em nome de Jesus Cristo. Você que puder ficar de pé para nós deixarmos na palavra do Senhor, porque isso mostra uma reverência não para o homem, mas sim para Deus. Aonde você, a Bíblia diz que quando Ezequiel ele estava lá, e o Senhor de Deus tira ele falou: filho do homem, ponte em pé que eu falarei contigo. Quem crê que nessa noite eu preciso estar falando contigo aqui? Glória. Tiago, capítulo 4, verso de número 7, em nome de Jesus Cristo. Verso 7 e verso 8. Amém? Glória a Deus, vamos meditar. E vai dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de todo ânimo, purificai o coração. Amém? De novo, glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está glorificando a nosso Deus. Bate um palmo bem forte para Ele.
exército no começo. Sabemos que Jesus não estava no deserto. Eu quero pegar o exemplo de todas as epístolas, tanto de Paulo como de Tiago, Pedro, João, vai tudo representar Cristo. Aonde que eles pegaram como exemplo aleluia, que ensinou a suportar as dificuldades. Aonde que Jesus estava? O diabo tentou oferecer muitos materialistas, oferecendo o pão. Ele disse: olha só, se tu és o filho de Deus, se tu és, ele queria fazer a mesma coisa que pensou Eva lá no jardim do Éden. O diabo queria manipular Jesus Cristo ali para arrancar os propósitos de Deus. Porque a Bíblia diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai que está no céu, o Filho que estava aqui, em nosso meio como carne, como homem. O Espírito Santo que logo após, ele viria que é a promessa que ele tinha feito. Sabemos, irmãos, que a nossa luta e nós passamos não é em vão. A nossa batalha, a batalha que o diabo faz na sua vida, na minha vida, não é em vão. Porque tudo tem um propósito de Deus. E esse propósito que as pessoas que estão ao seu redor, tanto no seu trabalho, na tua casa, quanto na sua família, na tua parentela, quando eles veem você sendo abençoado, transformado por Jesus Cristo, ele vai chegar a falar para você: nossa, você mudou. Como é que pode? Eu achava impossível uma coisa e isso aconteceu. Sabe como é que você se deu aqui, meus irmãos? Para que nós viemos receber a glória de Deus, receber as bênçãos de Deus, receber o galardão de Deus, nós temos que primeiramente sujeitar a Deus. Nós temos que primeiramente viver reverência à tua palavra, viver reverência à beleza da tua santidade. E nós estamos, aleluia, adorando a Deus. O diabo ele não pode resistir. O diabo tem que ir por terra. A enfermidade tem que ir por terra. A macumba tem que ir por terra. No nome de Deus, será eliminado através da sua vida. Eu quero citar algo interessante. Paulo falou em Efésios, semelhante que Tiago falou nessa lista: sujeitai-vos a Deus. Apóstolo Paulo falou em Efésios 6:10: nos demais irmãos meus, fortalecendo o Senhor a força do seu poder. E revestidos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas do diabo. Então ali ele mostrou que nós devemos nos vestir como igreja de Cristo, como alguém que quer se separar para Deus, como alguém que quer receber as bênçãos, receber as vitórias, receber a salvação que é arrebatada naquele dia. Nós temos que entender que para que nós, primeiramente, recebemos a bênção, nós temos que entrar no campo de batalha. Nós temos que perseverar no meio das afrontas. Nós temos que perseverar no meio da luta, no meio da prova. Porque é essa prova que Jesus Cristo vai te exaltar. A Bíblia diz no irmão Mateus: eu estou passando por uma luta tão grande, eu estou passando por uma tormenta, uma tristeza tão profunda que parece que não vou suportar. Eu quero citar algo aqui para vocês, meus irmãos. Eclesiastes capítulo 9, capítulo 7, versículo 2: que é mais fácil estar numa casa de luto do que estar em um banquete. Porque na casa de luto nós temos o fim da vida dos homens, e aquilo ali nós pegamos para o nosso coração. Porque ele está dizendo que hoje ele está ali, mas amanhã pode ser nós. Hoje ele está, aleluia, naquele paredão de madeira. Quem sabe amanhã eu posso sair. Então Jesus fala: dá valor à vida, dá valor ao que tem. E quando você deixou a terra, clame em alta voz, clame e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O diabo ele sempre fica ao redor, irmãos. O diabo ele sempre fica pelejando, tentando tirar a tua paz. Eu não sei o propósito que você veio aqui nesta noite. Eu não tenho poder para afundar o coração dos homens. Mas qual é o propósito que você veio aqui? Você veio buscar a Deus em espírito e verdade.
Ou você vem atrás de uma bênção, aonde Deus pode abençoar daqui a pouco você correr da igreja. Porque para que nós venhamos ser abençoados, o diabo sempre está ao redor. A Bíblia diz, em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 e 8, lançando sobre ele toda a vossa sociedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso redor, tramando como um leão buscando aqui nadar. Eu creio que vocês fiquem com uma palavra de fé. A Bíblia diz no livro de Salmos que o anjo do Senhor acompanhou o filho, nos livros fracos de todo mal. Eu não sei como é que você está, a sua saúde, mas nessa noite você está enfermo. A Bíblia chegou nessa noite. A libertação chegou nessa noite. Se foi uma obra feita no oculto, essa obra nessa noite não deve ser desfeita. Porque o poder de Deus, ele vai ser manifesto. Porque onde está a verdade, Jesus Cristo está presente. Agora nós podemos entrar na fase. Existia o diabo e refugiar de vós. O que é você resistir ao diabo? É você ter uma vida sincera, uma vida plena, uma vida reta diante de Deus. Quantas famílias estão sendo destruídas por falta de vigilância? Quantas casas estão sendo atribuladas porque não conseguem ter um domínio, porque não conseguem ter um controle familiar? Isso, irmãos, é falta de buscar aquele que criou a tua família. Isso é falta de buscar aquele que intercede pela tua causa, que intercede pela tua vida espiritual. Eu quero você que leva algo aqui, meus irmãos. Mas só que nessa noite o diabo, ele está querendo por quê? Sabe por quê? Porque eu creio que a Bíblia é verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que busca a paz de Deus em espírito de liberdade. Porque o nosso não é o espírito. Quando nós amamos Jesus Cristo, ele entra com providência. Ele quebra os grilhões do inferno. Ele despedaça o jugo. Ele repreende as suas espíritas da maldade. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam. Seja semelhante a Jó. Jó no meio do teto. Temente a Deus e do filho do mal. A Bíblia fala que quando Deus estava numa reunião dos céus, processando os anjos, Satanás apareceu diante de Deus. E ele falou: me Deus olhou para Satanás e disse: Satanás, eu desço da onde tu saíste, e vou te rodear a terra. E resolvi te mostrar o Jó, homem ímpio por perto, temente a Deus que me desvia do mal. Satanás me olhou e falou assim: porque o Senhor tem abençoado ele, o Senhor tem enchido ele de bens, mas eu dou em tudo quanto já tem, e ele blasfemará contra o Senhor. A Bíblia diz que Satanás, ele aproveitou a oportunidade, ele chegou em Deus e falou: só Satanás, você pode até alegar tudo que já tem, mas não me tire a vida. A Bíblia fala que Satanás chegando, a Bíblia diz que ele levantou os cristãos e os morreus, onde demarcaram a terra, levaram os carros, e na terra de Jó, e somente um sacou para trazer a nova para Jó. A Bíblia diz: aos que estavam na casa do primogênito, onde guiando, o vento tinha soprado, a casa tinha caído, e os 10 filhos de Jó pereceram, e somente um sacou para trazer a nova para Jó. E Jó olhando para aquilo, sabe o que Jó falou? Ele sujeitou a Deus. Ele falou: olha só, Deus meu, Deus chamou, bendito seja o nome santo do Senhor. A minha fala que ele falou: o meu retorno é devolvido, e ele permanecerá para sempre. Quem deixa o ele devolvido, levante as mãos e bate palmas ao Filho de Jesus. Irmãos, nós temos uma diferença. Deus vê a pessoa assim, mas primeiramente o que acontece? Ele resiste à soberba. Se o nosso coração está na soberba, se o nosso coração está com orgulho, se o nosso coração está com algo que nos afasta da presença dele, ele se trava até nós sermos secados diante de Deus.
Você hoje, irmãos, nós temos aqui e falar, mas pregador, eu não vim aqui ouvir essa palavra, mas eu quero pedir desculpa para os irmãos, eu não falo que eu não tenho para falar. A Bíblia fala, irmãos, na mesma epístola de Tiago, que primeiramente para que nós vimos resistir ao diabo, nós temos que trabalhar algumas práticas do mundo. Porque nós temos, irmãos, o Evangelho nesse tempo sendo analisado. O Evangelho de Cristo, irmãos, aleluia, todo aquele espírito de apostasia que Deus chama. E nós temos que entender, irmãos, que a amizade com o mundo nos aparta de Deus. Porque se você tem uma amizade com o mundo, se você participa deste mundo, eu não estou numa situação, você tem que trabalhar, mas eu estou no sistema carnal, aonde te afasta totalmente de Deus. Porque para se aproximar de Deus, tem que ter uma vida espiritual ativa. Você tem que ter uma vida espiritual, porque você não só vive e o mundo onde tem parede, onde tem árvores, onde tem animais. Você vive num mundo onde tem um mundo espiritual, onde nós não conseguimos ver o nosso reino. Mas a palavra do Senhor diz que se nós permanecermos em posição de jejum, em posição de oração, Deus vai derramar a autoridade, Deus vai derramar a força, Deus vai derramar o poder e a virtude no céu. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar a virtude daquele que chama as chamas para a sua maravilhosa luz. Bate palma e glorifica o nosso Deus. Todos nós passamos por tentação. Muitos irmãos cristãos que são assaltados pelas tentações com prazer que o mundo oferece. Muitos não conseguem resistir. Quantos estão aqui em cima desse altar, pregando a palavra de Deus, e Deus está na porta de um pai bebendo, irmãos? Porque olhou para a tentação, olhou para os prazeres da vida, olhou para aquilo que iria te financiar aquele mundo. Mas eu quero que vocês entendam algo aqui, que a palavra da sabedoria de Salomão, quando ele disse que é mais fácil estar com a tristeza no rosto do sorriso, porque muitas vezes a tristeza mostra a serenidade da nossa vida, mostra a sinceridade, porque na tristeza nós conseguimos desabafar, nós conseguimos falar com Deus, mas na verdade, mas na felicidade, muitas vezes nós olhamos, eu não estou nem aí para as coisas de Deus, mas quando vem a luta, a provação, é aí que Jesus fala, pronto, eu vou falar com ele, agora eu vou falar com ela, agora porque o meu coração se voltou para mim. Sabe por quê, irmãos? É no momento da aflição, é no momento da provação que Deus permite o Deus se soltar, o diabo se levantar, mas não é para te derrotar, é para você se levantar na presença dele, é para você se colocar mais na presença dele, para que o nome dele venha ser glorificado na tua casa, na tua vida e na tua família, para a glória do nome dele. Deus prometeu estar perto de todos nós. Sim ou não? Sim ou não? Ele prometeu nós. Sabemos, irmãos, que a promessa de Deus, ela vem através do nosso meio. A promessa de Deus não vai vir com você logrando a alegria. A promessa de Deus não vai vir com você passeando, indo em festa, indo para shopping. A promessa de Deus não vai vir assim, está muito enganado por quem pensa assim. A promessa de Deus vai vir através da humilhação, da oração, do jejum. Pode até vir o que você pedir, mas vai arrancar essa nada fácil porque não está frente de Deus. Quantas coisas eu recebi, quando eu estava nesse mundo, eu recebi meu salário, gastava tudo com bebedeira, com mulherada durante a noitada. Eu chegava lá na casa onde eu morava, eu tinha saído da casa dos meus pais, e chegava pela manhã, não tinha um centavo para comprar pão. De 1.150 que eu ganhava na época, lá no meu trabalho, graças a Deus eu fui promovido, porque eu também converti, Deus abriu a porta. E sabemos
irmãos. Estava naquela casa, mas o coração estava vazio, era uma felicidade falsa. Você sentia que aquilo ali, aquele prazer no momento, você não sentia feliz. Sentia felicidade do prazer que o diabo oferecia. Mas uma felicidade que dura da noite para o dia acabou. Eu estava lá, irmão. Quando eu acordava de manhã para comprar um pão, tinha um real, eu não tinha mais nada. Tudo gastado durante a noite.